A paz seja com todos, a paz seja com você aí na sua casa, né? No lugar aí, no anseio da sua família, e que está participando conosco dessa reunião, e que verdadeiramente o Senhor possa falar no meu, no seu, no nosso coração. Nós estamos aqui para que o nome de Deus seja exaltado. E nós vamos, nesses dias de enfermidade, nesses dias que tudo acontece, para que haja uma atmosfera negativa, nós nos colocamos diante de Deus e nos enchemos de alegria, porque aquele que tem o Senhor no coração, ele realmente tem um semblante, né, alegre, porque o coração alegre formoseia o rosto. Então isso é importante. Mas nós vamos ler lá então no livro de Samuel, capítulo 2, versículo 27, e diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tenho dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E verás o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Homem, porém, que eu te não desraigar do meu altar, será para vós consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que realmente aquilo que é teu venha sobre nós, e que nós possamos sim, ó Deus, entender
e absorver mais de ti a todo momento. Queridos, existe aqui uma passagem aonde foi feita uma profecia na vida de um profeta. Veio um homem de Deus e foi colocado diante dele uma profecia de Deus, dizendo para ele que ele teria que ter tido mais responsabilidades com as coisas de Deus, embora ele imaginasse que ele tinha. Eli, o profeta, vindo de famílias importantes. Existe, queridos, eu sempre falo isso, existem muitas famílias importantes. Hoje, nos dias de hoje, existem famílias importantes, só que as famílias importantes que têm buscado a Deus, elas não têm sido acometidas de nenhum mal, seja econômico, financeiro, social. Essas famílias, elas têm sido assistidas por Deus, seja ela rica, bem de vida, não vou dizer pobre, porque ninguém é pobre, nenhuma pessoa que se compromete com o reino de Deus é pobre. Mas eu queria aqui compartilhar com vocês a vida das pessoas que se receberam um dia um chamado e atenderam esse chamado, para que observem os estatutos e os preceitos de Deus. Procure, que nem aqui diz, olha, eu tinha o bom e o de melhor para você. Eu tenho te dado o bom e o melhor. Hoje está difícil aqui. É um veículo atrás do outro, mas se Deus quiser, Ele vai preparar e a gente vai estar em condições de melhores. E esse homem ali, um homem abençoado, desde o início, desde os que o antecederam, pai, vô, bisavô, uma linhagem de primeiro nível. Mas tudo que Deus dá, nós temos que reconhecer. E nós não podemos deixar chegar a água no pescoço para entender que o barco está afundando. E o que mais acontece na vida de pessoas que acabam se entregando às dificuldades é falar, não, depois eu busco, depois eu oro, depois eu faço um voto, depois eu faço um jejum, depois eu faço uma oração, depois eu me reconcilio com Deus, depois, e vai passando o tempo, e impressionantemente, quando essa pessoa percebe, a água já está batendo no queixo, já passou do pescoço. Eu quero dizer para você, que ainda que a água estiver batendo no seu pescoço, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e receba dele as promessas que ele prometeu. Só é possível a água chegar até o pescoço porque o Espírito Santo está te dando mais uma oportunidade. O Espírito Santo tem intercedido com gemidos inexprimíveis ao seu favor, ao meu favor. Jesus disse, olha, eu vou, e para onde eu for, vós irão.
Eu vou vos preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Na casa de meu pai há muita morada. E Jesus, ele tem feito aqui, iniciou um processo de reavivamento, aonde que houve muitas profecias, houve muitas pregações, dizendo, olha, muitos vão ficar aí, muitos vão ficar perdidos, muitos vão ser condenados. Pregadores da palavra de Deus usam aquela passagem onde diz assim: estreita é a porta que conduz à salvação, mas largo é o caminho que conduz à vida eterna. Largo é o caminho largo é o caminho da perdição. Muitos vão passar por esse caminho, mas não está dizendo que muitos vão ser condenados. Deus tem um plano com a humanidade, Ele tem um plano com a humanidade, um plano fantástico, um plano divino, de salvar o quanto Ele puder, e já começou esse processo de reavivamento, já começou, e Ele vai salvar muitas. Jesus não desceu do céu, Jesus não desceu do trono da glória, Ele não se desfez, Ele não se desentronizou de lá, do lado do Pai que Ele estava, para salvar meia dúzia de pessoas, queridos. É verdade. Em hipótese alguma. Enganam-se aqueles que dizem que muitos vão perecer. Jesus venceu a batalha na cruz do Calvário. Ele venceu. O Espírito Santo está na terra. É o único que pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E ele não está aqui de braços cruzados. O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando. E ele diz para você agora: confia em mim. Permita eu te ajudar. O Espírito Santo não vai interferir na vida das pessoas. Amém. Ele não vai interferir na minha vida, Ele não vai interferir na sua vida, a não ser que você peça: Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, me ajude. Me ajude a convencer aquela pessoa, Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo, aquela pessoa que não tem entendido a tua palavra, aquela pessoa que está desviado. O próprio Jesus disse que houve aquele pastor que saiu, ficou, deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi em busca daquela que estava perdida. Não somos nós que vamos condenar. Deus, Ele apresenta um plano de salvação perfeito, com peças, tipo exportação, peças oriundas de sementes que Ele mesmo tratou, sementes tratadas, frutos benditos, Ele diz. Bendito é o fruto do vosso ventre, Ele diz a Maria. Bendita és vós entre as mulheres. Jesus vem, faz um plano fantástico de salvação, se apresenta como Deus. Deus já não é mais aquele Deus que é o Deus invisível. Deus ele já materializou em Jesus e Ele deixou uma imagem de grandeza na terra, uma imagem de que é possível. Você que crê em Jesus, que crê no Espírito Santo, você vencer. Amém. Nós não podemos nos dar ao luxo de nos entregarmos a Belial. Não. É importante para nós reconhecer que nós somos limitados, nós temos fraquezas, mas o nosso Deus é forte e Ele nos fortalece. Se nós alegrarmos a Deus, nós vamos ser fortalecidos. A alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Nós não podemos nos dar por vencido. E o que aconteceu aqui com Eli? Um cara que vinha de uma família tradicionalíssima ali. Como ele teve uma boa criação. Ele era um fruto de primeira qualidade. Porém, ele não deu continuidade nas sementes dele. Os filhos dele não tiveram uma ligação com Deus da forma como devia. Muitas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos, muitas vezes nós não orientamos e nem damos o exemplo que é necessário para os nossos filhos entenderem que só o Senhor é Deus. Para os nossos filhos entenderem que é necessário amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é muito importante e fundamental para que nós possamos nos fortalecer, nos reavivar. E ali, segundo a palavra aqui, ele deu mais atenção para os filhos dele. E a palavra de Deus nos orienta. Nós temos que dar atenção a Deus. Nós temos que honrar a Deus. E Ele vai ensinar como nós devemos nos proceder com os nossos filhos. Ele vai dar sabedoria para que nós venhamos. Se for o caso de debater com nossos filhos, Ele dá sabedoria, colocar palavra na nossa boca, onde que o Espírito Santo toma conta de nós e Ele vai convencer os nossos filhos que, se for o caso, eles estão errados. Eles vão entender, vão converter o coração deles de novo com os nossos. A palavra de Deus, ela diz: converterei os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Glória! E vereis outra vez a diferença